Boa tarde, pessoal, tudo bom? Professor de Física falando, como é que vocês estão? Já ficou um pouquinho friozinho, né? Trouxe minha blusa tá ali, tirei só para poder dar minha aula, tá? Ó, fundamentos da eletricidade, lei de Coulomb, tá? Estamos dando continuação no conteúdo, tá? Então aqui, só para a gente revisar é sempre importante, tá? Aqui a gente tem o Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, ele é da Grécia Antiga, tá? É um dos nossos filósofos aí. E ele pegou e atritou um pedaço de âmbar, tá? É uma resina, tá? Ele pegou, atritou com a pele de um animal e aí ele fez com que esse pedaço de âmbar, que é essa resina, ela atraísse alguns pedaços de corpos mais leves, né? Ele fez esse experimento. E aí, passado muito tempo, sem nenhuma influência relativamente significante para a física, a gente tem esse personagem aqui, ó. O Charles François de Cisternet-Dufay, tá? Ele criou uma teoria, tá bom? E ele diz o seguinte, que as cargas elétricas, elas são de duas origens, tá? Duas manifestações, ou elas se repeliam ou elas se atraíam, tá? E aí ele criou a teoria que cargas iguais, elas se repelem, cargas opostas, elas se atraem, tá? Beleza, até aí não tem novidade, né? Tem sim, professor. A gente falou que o corpo ele possui carga, né? E essa sua carga ela é um múltiplo de uma carga elementar, que é a carga do elétron, né? E a carga do elétron a gente falou que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Então aqui a carga do corpo ele é um múltiplo desse valor elementar, tá bom? Então aqui, se esse meu corpo ele tem um menos Q, significa que ele tem maior presença de elétrons dentro do seu corpo. Se ele tem um corpo mais Q, significa que ele tem uma presença menor de elétrons, tá? Maior presença de prótons, tá bom? Durante a sua eletrização, tá? Processo de eletrização, falei para vocês que são 3, e eu demonstrei isso na aula passada para vocês. Eletrização, ela pode ser por atrito, a eletrização, ela pode ser por contato, e a eletrização, ela pode ser por indução. Tá bom? Tá bom. Então, cargas de sinais contrários se atraem. Cargas de sinais iguais, elas se repelem, tá? Legal, professor. Isso aí eu lembro, eu entendi. Beleza. Então, a gente tem aqui a lei de Coulomb, tá? Lei Coulomb, ele partiu de um trabalho científico que é a história do estado presente da eletricidade, tá, pessoal? Foi um trabalho de um britânico, tá? Deixa eu até anotar o nome aqui, ó. Joseph Priestley, tá? Então, Joseph Priestley, ele é um pensador da sua época, tá? De 1770. Ele foi lá, ele criou uma teoria onde ele diziam que, nessa sua teoria, que as cargas elas atraíam e elas se repeliam através de umas certas características, tá? E o Coulomb ele se baseou a partir desse princípio, tá? Coulomb então ele diz o seguinte, através de experimentos físicos, ele conseguiu comprovar que as cargas elas eram inversamente proporcionais ao quadrado da distância, tá? Aproximadamente, né? Proporcionais. E que elas eram diretamente proporcionais ao módulo dessa carga, tá? Se tinha uma carga com valor maior, essa interação ela era maior, tá? E ele conseguiu descrever uma fórmula disso aí, tá? E chamou essa interação de força elétrica, tá? Então a força elétrica, ela é proporcional aos módulos dessas minhas cargas, quanto essa carga vale, e a distância inversa dela ao quadrado, tá bom? Tá bom. Então aqui a força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes pode ser determinada por força elétrica, então, que é a interação entre duas cargas, ela vai ser um K, que é uma constante de proporcionalidade. Esse K ele vai depender do meio, onde essas cargas estão imersas. O módulo da minha carga Qzão, carga Qzinho, tá? Vai depender do valor dessa minha carga, do módulo, de quanto é esse valor da carga, dividido pela distância ao quadrado, tá? Onde esse K é o meio de permeabilidade elétrica do meio, tá?
No caso aqui, se for o vácuo, ele vale 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado dividido pelo Coulomb ao quadrado, tá? Tá bom. Pessoal, lembrando aqui que a gente está trabalhando com eletrostática, tá? Então aqui meus átomos, tá? Esses meus elétrons, né? Eles estão parados, tá bom? Eles não se movimentam, tá bom? Tá bom. Aqui eu estou trabalhando como se fosse vetor, tá? São grandezas vetoriais, tá? Então tem módulo, o vetor tem módulo, tem direção e tem sentido. Legal? Qual que é o módulo? K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Direção que une as duas cargas. Direção da reta que une as duas cargas. Qual que é o sentido? Se são cargas opostas, cargas de sinais contrários, sentido é de atração, uma da direção da outra. Se são sinais iguais, é de repulsão, uma contrária à direção da outra, tá? Beleza. Então como é que seria então essa interação, tá? Eu tenho um gráfico aqui que representa, ó. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui uma força qualquer, uma distância d qualquer. Legal? Legal. Lembrando para vocês que a fórmula que define é isso aqui, tá? Força elétrica igual a K, Qzão, Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Então eu tenho, se eu aumento essa minha distância em 2 vezes o valor inicial, essa minha força ela decai 4 vezes. Jura, professor? Juro. Se eu aumento 3 vezes essa minha força ela decai 9 vezes. Se eu aumento 4 vezes essa minha distância, ela decai 16 vezes, tá? Por quê? Porque aqui ela é inversamente proporcional. A força ela diminui com o inverso do quadrado da distância, tá? Legal, professor. Então, lembrei, professor. Lá no experimento que o senhor fez na aula passada, eu realmente percebi que as cargas elas só se interagiam quando estavam bem próximazinhas. É isso mesmo. Ó, porque quanto mais próximas elas estiverem, maior vai ser essa inclinação da interação entre essas duas cargas, tá? Entre esses dois corpos eletrizados, tá? Beleza. E se eu tiver, professor, lembrando aqui que a gente está trabalhando com a eletrostática, tá? Os corpos parados. E se eu tiver mais corpos interagindo entre eles, tá? Vai depender, tá? Ó, eu tenho aqui uma carga positiva, e aqui eu tenho uma carga negativa. Negativo com positivo, essas cargas se atraem, correto? Correto. Positivo com positivo, essas cargas elas se repelem, tá bom? Isso aqui é tratamento vetorial, tá? Então eu tenho aqui que o meu vetor, que a minha carga 2 aplica na minha carga 1, é meu F2 em 1. O vetor que a minha carga 3 aplica na minha carga 1, é o meu F3 em 1, tá? E aí para eu conseguir fazer a determinação dessa minha força resultante, para onde essa minha carga ela vai ser encaminhada, vai ser expulsa, vai depender aqui dessas minhas forças, de uma força resultante. Então eu isolo essa minha carga para determinar a minha força resultante, tá? Então aqui eu tenho, ó, peguei a minha carga Q1, essa aqui, tá? Então a minha carga Q1, eu tenho aqui o vetor da minha força 2 em 1 e o vetor da minha força 3 em 1, tá? Faço a resultante delas e eu tenho que após essas duas interações, essa minha carga Q1 ela vai deslocar nesse sentido aqui, ó, na diagonal. Tá bom? Tá bom. Entendi, professor. Legal. Beleza. Parece que esses probleminhas lá da segunda série, né? É bem isso mesmo, tá? Bem facinho. Então, se eu tiver N forças, muitas, tá? Vamos imaginar o seguinte, que aqui está a minha carga pontual, legal? Legal. E aqui eu tenho uma carga aqui qualquer que gera uma força F1. Legal? Legal. Aqui eu tenho uma outra carga qualquer que gera uma força F2. E aqui eu tenho uma carga 3 qualquer que gera um F3, tá bom? Tá bom. Existem dois modos de eu fazer essa análise, tá? Primeira, posso fazer a decomposição vetorial. Vou aqui encontrar quanto que vale meu F1 em X, meu F1 em Y, meu F2 em X, meu F2 em Y, meu F3 em X, meu F3 em Y.
Legal? Legal. Ó, faça a decomposição deles. Todinhos eles. Legal? Então eu tenho aqui, ó, meu F1 de x tem um ângulo alfa. Ah, meu F1 de x é o F1 cosseno do ângulo alfa. Meu F1 de y, ele vale F1, tá do lado oposto do meu ângulo alfa. Opa, seno do ângulo alfa. Então, beleza. Isso aqui, todos aqueles tratamentos vetoriais que a gente já viu, tá bom? Faço e aí eu vou encontrar as minhas forças resultantes, tá? Então, aqui eu tenho meu F1 de x, F2 e F3 de x está no sentido para a esquerda. Meu F1 está no sentido para a direita. Opa, então aqui eu tenho F1 menos F2 menos F3. Meu FY, eu tenho F1 para cima, F2 para cima e um F3 para baixo. Opa, então quando eu vou fazer aqui eu vou ter F1 mais F2 menos F3, tá bom? Isso aqui vai me dar um vetor resultante a partir dessa minha fórmula de decomposição. Tranquilo? Tranquilo. Outro método que eu posso utilizar é o método do polígono, né? Posso pegar esses meus vetores aqui e fazer as somas deles vetoriais. Aqui no caso, pessoal, se esses meus vetores eles estivessem desenhados e representados em um papel quadriculado, tá? Quando eu consigo encontrar todas as dimensões desse meu vetor, eu posso somar F1 com F2 com F3 e encontrar um vetor resultante. Que é isso que ele fez aqui, ó. F1 com F2 com F3 e aí eu tenho esse meu vetor resultante. Legal? Legal. Então aqui, ó, encontrei uma força resultante em X. Provavelmente ela está aqui, uma contribuição dela aqui, né? Encontrei a minha força resultante em Y. Tá aqui também, beleza. E como é que eu faço para encontrar o módulo desse meu vetor resultante? Ah, professor, eu lembro bem, utiliza Pitágoras, né? Isso mesmo, ó, teorema de Pitágoras. Minha força resultante, ela vai ser força resultante ao quadrado, vai ser igual a força resultante em x ao quadrado, mais a minha força resultante em y ao quadrado. Tá bom? Tá bom. Entendi, professor. Beleza? Pessoal, conteúdo rapidinho, espero que vocês aí se deem bem, a atividade está lá no positivo on, espero vocês lá, tá? Forte abraço!